Bom dia, meu nome é Ricardo, sou teologando aqui da Igreja Luterana Cristo Vive de São José dos Campos e hoje eu vou falar sobre o sétimo mandamento, né? Mas antes de iniciar o estudo, eu vou fazer duas perguntas, né? Essas perguntas é: quantos de vocês já tiveram algo roubado? E outra, quantas de vocês já roubaram de outra pessoa? Mas antes de começar mesmo sobre o sétimo mandamento, eu vou contar uma parábola. Essa parábola ela diz o seguinte: ela fala assim que em uma pequena cidade havia um comerciante conhecido por sua integridade. Seu nome era Elias. Ele possuía uma loja onde vendia grãos e provisões. Elias sempre tratava seus clientes com justiça e nunca tentava enganá-los. Ele sabia que Deus desejava que fosse honesto em todas as suas transações. Por isso, agradava o Senhor. Certo dia, um viajante rico entrou na loja de Elias. E esse viajante ele estava com muita pressa e pediu a Elias que enchesse 2 sacos grandes de grãos. Elias pesou, como era o costume, né? Cuidadosamente esses grãos e disse ao viajante o preço correto, o preço justo. O viajante, sem conferir, pagou Elias mais do que o valor que era para ser pago. E pensando que havia feito um bom negócio. Elias, no entanto, ele percebeu esse erro. Em vez de ficar com o dinheiro extra, chamou o viajante de volta e devolveu-lhe o troco correto. O viajante, surpreso com a honestidade de Elias, né, perguntou: mas por que você não ficou com o dinheiro? Ninguém teria descoberto. E muito menos eu, que eu te dei o dinheiro e fui embora. Elias respondeu: eu poderia ter ficado com o seu dinheiro, mas isso seria um roubo. E o Senhor nos diz: não furtarás. A verdadeira riqueza não está no dinheiro que podemos ganhar honestamente. Ganhar desonestamente, desculpa. Mas na paz de consciência que vem de obedecer a Deus e servir ao nosso próximo com honestidade. O viajante ele ficou impressionado com a resposta de Elias e saiu dali não apenas com seus grãos, mas também com uma nova admiração pela honestidade e pela fé que viu em Elias. Na realidade, essa parábola ela ilustra, né, a essência do sétimo mandamento. Não furtarás, conforme ensinado no Catecismo Menor de Lutero. Não se trata apenas de roubo, sim, mas também de ser justo e honesto em todas as nossas ações. Devemos tratar o próximo com integridade, proteger o que lhe pertencer e agir de forma a promover a confiança mútua. Quando agimos assim, não apenas obedecemos a Deus, mas também testemunhamos do seu amor, da sua justiça e da sua justiça ao mundo. Então, nesse dia, né, eu quero explorar esse sétimo mandamento, do não roubarás. Um mandamento que, na primeira vista, parece ser bem direto. Roubar é errado, isso é uma verdade. Todos sabemos, mas ao nos aprofundarmos, descobrimos que esse mandamento vai muito além do óbvio, que na realidade é não pegar o que é nosso. Ele nos convida a refletir sobre o amor, a justiça, a compaixão e o uso e o compartilhamento dos nossos bens. Né? Então, o sétimo mandamento ele fala assim: não furtarás. O que significa isso? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não tirar do nosso próximo o dinheiro e os seus bens, nem se apoderar deles por meios de mercadorias falsificadas ou negócios fraudulentos, mas devemos ajudá-lo a melhorar e conservar os seus bens e o meio de vida. Até agora, na segunda tábua da lei, recebemos o dom dos pais, da vida, do casamento. E aprendemos também no catecismo a obediência e o respeito, a ajuda e o apoio à castidade,
a decência que devemos aos nossos vizinhos, com o sétimo mandamento, recebemos ainda uma outra dádiva boa e graciosa de Deus, a saber, posses, longe de desprezar as posses e bens mundanos. Deus provê essas bênçãos, protege essas bênçãos e ordena que usamos essas bênçãos. Um bom ponto de entrada bíblico para uma discussão do sétimo mandamento é Lucas 19, 1, 10, que fala sobre a história de Jesus e Zaqueu. Jesus estava viajando da Galiléia a Jerusalém, no Monte da Transfiguração, ao Monte da Crucificação. E no caminho passa por Jericó. Jericó, no Antigo Testamento, era o lar de Raabe, a prostituta, nada menos que um ramo da árvore genealógica de Jesus, que escondeu os espiões israelitas antes da conquista de Jericó. No Novo Testamento, Jericó ela é conhecida como a casa de Zaqueu, um homem rico e cobrador de impostos que procurava Jesus. Embora podemos ficar tentados em pensar esses detalhes iniciais, são poucos esparsos, isso é verdade. Eles falam muito do contexto do primeiro século. É a mesma coisa do ódio moderno hoje, que nós vemos na parte da política, direita, esquerda, direita. É a mesma coisa do ódio mortal que a Ucrânia tem com a União Soviética. É o ódio mortal que os Estados Unidos têm com os estados islâmicos, né? Então, assim, são os ódios, né? São mais ou menos comparados, né? E os israelitas, né? Naquela época, eles tinham uma raiva tremenda dos cobradores de impostos, né? Zaqueu era um cobrador de impostos. Esses coletores de impostos eram cidadãos judeus que acabavam cobrando impostos em nome de Roma e que fizeram fortuna cobrando mais do que o imposto exigido do império. Assim, por um lado, eles eram vistos como traidores do seu país, mas por outro, era visto como trapaceiro e ladrões. Assim como ouvimos que Zaqueu é tanto um cobrador de imposto quanto rico, sabemos que ele se enquadra no perfil de um pecador. Na verdade. Mas talvez o detalhe mais significativo da vida de sua vida seja o fato de ele estar à procura de Jesus. Por causa da sua multidão, da sua baixa estatura, Zaqueu não consegue ver Jesus. Então ele sobe num sicômoro. Ao passar, Jesus chama Zaqueu, promete jantar com ele. Ao contrário da história de Nicodemos e de sua visita a Jesus. Não temos detalhes de como foi esse jantar de Jesus com Zaqueu. Não há registro que falaram, mas temos um registro importante do impacto da visita de Jesus. Zaqueu promete dar metade de sua riqueza aos pobres e a todos aqueles que ele roubou. Ele promete devolver o dinheiro 4 vezes mais. Por causa dessa visitação de Cristo, Zaqueu é transformado de ladrão, trapaceiro e fraudador em uma pessoa filantropa. Sua orientação inteiramente egocêntrica é virada do avesso por Cristo, de modo que ele é orientado para os outros com seu dinheiro e posse. No Catecismo Maior de Lutero, né, queixa-se que o mandamento contra o roubo é o mais violado e é o menos guardado de todos os mandamentos. Ele brinca, né, Lutero, ele brinca que se os magistrados de sua época enforcassem todos os ladrões, haveria escassez tanto de forças quanto de carrasco. E é o que a gente vê hoje em dia. A gente vê as pessoas que estão no poder, a gente vê isso, a gente vê
Você vê no seu dia a dia, você vê em jornais, em revistas, em telejornais, na internet, você vê roubos, milhões de roubos no Brasil, né? Então, quer dizer, se a gente for analisar na época de Lutero, cara, a mesma coisa que ele enfrentou lá atrás, nós enfrentamos hoje aqui. Nós vemos isso no nosso dia a dia. Que nem eu trabalho há muito tempo na área de comércio. São muitos anos trabalhando na área de comércio. E sempre a gente ouve cantada. A gente ouvia cantada. Tem como você pegar esse negócio pra mim não? Tipo, meio na surdina aí. Aí você vai ter um dinheirinho a mais. Você vai ter um troquinho a mais no final de semana, tudo. Então isso está no nosso dia a dia. Isso tá na nossa vida diária, né? Então a gente vê que isso não é para ser normal, né? E nós como cristãos, a gente tem o dever de falar assim, não, isso é errado. E muitas das vezes eu falei não. Eu falei que não, ou às vezes eu fazia de desentendido, que não sabia o que ele estava falando. Mas no fundo eu sabia que ele estava querendo que eu roubasse para poder um dinheiro a mais. Eu trabalho com caixa, então o dia inteiro mexendo com dinheiro, mexendo com nota fiscal, tudo. Então a gente sabe que, como meus pais me ensinam, assim, aquilo que não é seu, não pegue. Então a gente faz isso no nosso dia a dia. Isso é um ensinamento que veio lá de trás dos meus pais, né? E quando Lutero fala sobre não haveria escassez de forca quanto de carrasco, ele enfrentava isso na sua época também. A explicação que na realidade considerar o que pensamos sobre roubo simples é grosseiro, isso é uma verdade. Na imaginação bíblica de Lutero, que inclui tomar dinheiros e bens abertamente, secretamente e até mesmo de maneira que parece correta. Como exemplo, né, Lutero ele cita tirar vantagem de alguém no mercado ou daqueles que vendem produtos defeituosos e que usam as medições falsas. A censura mais severa de Lutero, porém, recai sobre os ladrões de poltrona, que cobram juros sobre empréstimos, né? A prática da usura, né, embora legal, tanto então como agora, no nosso dia a dia, é proibida no Antigo Testamento. E isso é uma violação do 7º mandamento, porque coloca o próximo numa necessidade financeira ainda maior e ganha dinheiro com dinheiro, ou seja, sem trabalho. Para Lutero, o oposto do roubo é o trabalho honesto na posição social de alguém. Essa diretriz, para funcionar, lembremos-nos, faz parte da ordem original da criação. A intenção de Adão é trabalhar no jardim e ser frutífero. E somente com a queda que no trabalho se torna trabalho. Não mais uma alegria, mas um fardo. Embora hoje não enfrentemos, né, o roubo da mesma forma que Lutero, né, eu ainda penso que enfrentamos na mesma proporção de Lutero, o roubo ainda é um dos mandamentos mais comumente quebrados dos 10 mandamentos. Contudo, né, os bens, as posses, as pessoas que roubam e a forma como são roubados, eles são marcadamente diferentes.
embora o roubo de bens tangíveis ainda seja bastante proeminente, por exemplo, arrombamento, né, invasão, furtos, roubos de automóveis, os roubos de bens intangíveis e de propriedade intelectual é muitas vezes muito mais comum e muito mais perigoso, né? Haja vista que hoje a gente estava conversando com um rapaz que é da área de segurança. Ele falou assim que de uns tempos para cá teve um boom da área de segurança, né? Então você vê que o roubo está aí, né? Ele fala assim que é muitas empresas, e tem muitas empresas também que abrem, contratam e da noite do dia somem e deixam os empregados sem receber um tostão. Então até mesmo as empresas algumas empresas de segurança que estão fazendo isso, eu não falo segurança, mas insegurança, acabam fazendo roubo também, né? Podemos aqui pensar que roubar a identidade ou informações bancárias de alguém, bem como em violações de direitos autorais, violação de patente, plágio, pirataria online. O último exemplo de roubo que pode ser um tanto contraintuitivo é o da preguiça. Uma pessoa recebe salários para o trabalho, né? E acaba não realizando. Da mesma forma, roubar bens e serviços do seu empregado, do seu empregador. Tudo isso seria incluído na explicação de Lutero, de tomar os bens ou o dinheiro do próximo. Em vez de melhorá-los e protegê-los, esse também divorcia posses e rendimentos provenientes de trabalho ou trabalho honesto. Para resumir a proibição da ordem do sétimo mandamento, Lutero escreve: primeiro somos proibidos de causar ao próximo qualquer dano, ou dano de qualquer forma imaginável, seja danificando, retendo ou interferindo com seus bens e propriedade. Também não devemos consentir ou permitir tal coisa, mas sim evitá-los e impedi-los. Além disso, somos ordenados, né, a promover os interesses dos nossos vizinhos e quando eles sofrerem qualquer necessidade. Aí, o nosso dever como cristão é ajudar, partilhar, emprestar, né, tanto a amigos como inimigos. Essa última linha é especialmente impressionante. A palavra que o Lutero ele escolhe consistentemente, próximo, ele esclarece explícito, né? Ele é bem explícito nisso, como incluindo amigo e inimigo. Nossos vizinhos não são apenas aqueles com quem gostamos e que também sustentam o nosso próprio bem financeiro. Da mesma forma, quando Lutero ele imagina um empréstimo, ele concede um empréstimo biblicamente, ou seja, como emprestar, quer dizer, sem esperar. Sem esperar receber nada em troca. Emprestar, né, tendo em vista o bem do próximo, de modo que o eu do crente fica completamente fora de vista e esquecido. Esse tipo de esquecimento, né, de si mesmo é precisamente o que Zaqueu demonstra. Isso é possível na fé e tendo em vista sobre a generosidade de Deus, diariamente nos proporciona. Quando confessamos, né, o credo apostólico, Deus é nosso Pai Celestial, que graciosamente nós, de todas as coisas, incluindo pais, famílias, amigos, empregos, carreiras, abrigo, comida, educação, saúde e assim por diante. Na fé, somos livres, né, para reter todos os nossos bens mundanos, né, com o que Lutero identifica como uma mão morta da fé, que aceita tão facilmente dádivas de Deus, como as deixas de cair na mão do próximo.
Os bens mundiais são bens. Os bens mundiais eles são bons, mas não são o nosso bem final. Aqui podemos pensar na frase frequentemente citada, erroneamente de Paulo em Filipenses 4, que aprendeu o segredo do contentamento na abundância, na necessidade, na riqueza e na pobreza, bem alimentado e faminto, nos bons e nos maus momentos, porque Cristo, quem apoia em tudo e através de tudo. A aplicação, né, da vida prática, né, na nossa vida prática, a gente viver o segundo mandamento e cultivar uma vida de generosidade, de serviço. Significa ser intencional, né, em nossas relações e buscar maneiras de usar os nossos bens para o bem do próximo. Aqui estão algumas maneiras práticas, né? Opa. Primeiramente, né, a gente tem que examinar o nosso coração, né? Examine o seu coração, né? Pergunta a si mesmo se a gente está usando o que possuímos de maneira justa e amorosa. Alguém precisando de algo que você pode oferecer, né? Talvez não seja somente com seus bens, né, materiais, né? Mas da nossa vida, de ajudar, de acolher o próximo, né? Também fala para a gente ser transparente em nossos negócios, né? Honrando a Deus na nossa vida diária, no nosso trato, com o nosso empregador, né? No nosso dia a dia, sendo justo, né? Não querendo fazer algumas falcatruas para poder ganhar um bem, para poder ter mais. Lembrando disso, tem uma história que a gente fica sabendo, né, no nosso dia a dia, que tinha um rapaz que era caixa trabalhando, né, de caixa, e quando ia terminar o dia, tipo assim, não sei como que ele foi, na hora de fechar o caixa, ele sempre tirava um dinheirinho, um outro. Era 50 centavos, R$1, R$2, tudo nota pequena, né? E o que aconteceu por final é que depois disso descobriram que ele tinha dado um desfalque muito grande, isso de muito tempo. Descobriram isso, né? Então a gente tem que honrar onde a gente está trabalhando, a gente tem que honrar onde a gente está fazendo as coisas, né? A gente, na nossa vida, né, nesse todo o tempo que eu tenho trabalhado, já são mais de 35 anos trabalhando na área de comércio, então a gente via muito disso, né, muito de a pessoa querer roubar, a pessoa, como diz aqui, né, a gente ser transparente no nosso negócio, né, ser uma pessoa justa, uma pessoa correta no seu dia a dia, no seu trabalho, né, de não pegar aquilo que não te pertence, né? A grande verdade é não roubar. Você não é seu, não pegue, né? Pode ser um lápis, uma coisinha de nada, como eu já vi também que o rapaz pegava clipes de uma firma e quando ele passou numa catraca que era da hora de ir embora,
A sirene apitou, foram ver, na bolsa dele tinha coisa de clips. Então, quer dizer, por menor que seja, né? E é roubo. Então, assim, a gente tem que ser honesto com as pessoas, né? Ser correto no nosso dia a dia, no nosso trabalho, ser correto com a nossa família, com os pais, né? Que precisam de ajuda, né? Então, assim, o sétimo mandamento ele vai pegar tudo isso, né? Ele vai falar sobre esse tipo de roubo, né? Então, assim, a gente, como também nos negócios, no seu trabalho, no seu dia a dia, nos seus estudos, então não devemos praticar esse tipo, essa prática de roubo. É a mesma coisa que quando a gente pegar livros e livros que, né, como né, tem uma parte do estudo que fala de direitos autorais, a pessoa ela disponibiliza livros para download, mas esse livro não pertence a ela, pertence ao autor, de quem escreveu. Então, assim, você vê que tem essas nuances, né, que no dia a dia passa despercebido de nossas vidas, né? Então, assim, da gente também de tudo isso, a gente também pode também, se a gente tem recursos também ou habilidades, né, que pode fazer diferença na vida de alguém, né? Deus, se a gente for pensar, Deus nos deu muito mais do que precisamos para que possamos ajudar uns aos outros, né? Então, assim, a promessa do sétimo mandamento, né? Ele é uma chamada de uma vida de amor, onde nossas ações as refletem o cuidado e a generosidade de Deus. Quando vivemos dessa maneira, experimentamos uma vida mais plena, mais rica em propósito. Cada ato de justiça, cada momento que escolhemos de ajudar, ou em vez de reter isso, testemunha a bondade de Deus e que nos aproxima dele. Deus não nos dá mandamento apenas para restringir, mas para nos guiar a uma vida onde a justiça e a paz florescem, tanto em nós quanto ao nosso redor. Vivemos então com essa esperança, sabendo que cada ato de bondade, em cada escolha de amor e justiça, estamos cumprindo o propósito para quem fomos criados. Então, o sétimo mandamento, ele engloba tudo isso, né? O não roubar, né? De você não prejudicar o seu próximo, e a gente viu isso na história de Zaqueu, que tudo que ele tinha defraudado naquela época, todas as pessoas que ele tinha roubado, ele foi e pagou o dobro. Então, que o nosso Deus ele possa nos guiar a sermos honestos e temos a Ele que se a gente errou, defraudou alguém, se a gente pecou esse sétimo mandamento, como é um mandamento que praticamente todos nós pecamos, né? E é um dos mandamentos que mais se ouve, né? O que mais a gente vê que é defraudado nesse sentido, né? Que possamos assim nos acertar com Deus, né? Deus é um Deus amoroso e misericordioso, e que nós possamos assim se estamos fazendo alguma coisa errada nessa área, que possamos nos consertar, acertar com Deus e possamos seguir adiante, né? E não cometer mais.
Como tem uma passagem que eu sempre é uma música, né, que fala sobre vai e não peques mais. Então Cristo falou isso está falando isso para nós, né? Então assim, que nós possamos ser corretos em tudo que nós fazemos, né? Não querendo defraudar, não querendo roubar, não querendo passar ninguém para trás e ser honesto. Eu vou fazer uma oração para encerrar. Senhor Deus, dador de todas as boas e perfeitas dádivas, ensina-nos a regozijar-nos com a sua generosidade e suas dádivas, tanto a nossos vizinhos, e a refrear o nosso apetite de reivindicar que nós mesmos, através do roubo ou de desonestidade, os dinheiros ou bens que tu nos lhe concedeste. Em vez disso, dê-nos corações alegres e nos mãos dispostos a ajudar o nosso próximo a melhorar e proteger os seus meios de subsistência através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até a próxima.